Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos seguir a exposição do capítulo 3 nesse instante. Gênesis capítulo 3. Eu fiz a exposição no domingo, o último domingo que preguei nesse texto, a partir do verso 6 até o verso 8, para que completássemos aqui o raciocínio do que tinha que ser tratado nesses versos. Mas hoje o sermão, a exposição será do verso 7 até o verso de número 13. Mesmo que já tenhamos observado algumas aplicações e considerações do verso 7 e 8 no sermão anterior, mas é importante que a partir do verso 7 ao verso 13 tenhamos aqui uma outra sessão que nos leva agora a uma terceira parte aqui do relato da queda dos nossos primeiros pais e o que isso implica também agora na nossa realidade ou na realidade da história da humanidade. O livro de Gênesis, infelizmente, é um livro que, eu diria que o capítulo 3, mais precisamente, é um dos capítulos mais ridicularizados pela humanidade. As pessoas, elas têm questionado de forma blasfema e áspera, com todas as suas forças e violência do seu coração contra este capítulo, porque esse capítulo ele confronta diretamente o homem com relação a exatamente agora a sua realidade, desde esse dia, deste episódio que tornou esse jardim um lugar extremamente nebuloso, tenebroso, e o Senhor Deus ali após a queda do homem, ele vem e julga o homem. Não sei se você prestou atenção na leitura de 1 Coríntios capítulo 11, ali nos versos finais, quando ali o apóstolo Paulo ele diz que se Deus não levasse em conta, na sua misericórdia e graça, a nossa indignidade, ele então não nos julgaria. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor Deus já nos teria condenado. Mas para não sermos condenados com o mundo, ele nos julga. Essa palavra julgamento é a palavra-chave agora dos versos 7 em diante. Julgamento. Deus vem aqui no contexto do jardim e ele vem e julga os envolvidos nessa trama contra ele mesmo. Vamos à leitura dos versos 1 até o verso 13, nos é suficiente neste momento. Com reverência, atenção à palavra, olha o que ele nos diz. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e sua mulher, e por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui.
Meus irmãos, hoje nós vamos tratar dos efeitos do pecado no mundo. Nós já tínhamos visto aqui nessas sessões, até o verso 8, eu diria que em 3 sermões, nós vimos em primeiro lugar, no verso 1 apenas, o início aqui da queda começa com o tentador. Então nós vimos quem é o tentador dos nossos primeiros pais, Satanás. Vimos as suas artimanhas, vimos também que, apesar dele ser uma criatura que nós não devemos subestimar, mas também devemos lembrar que Satanás ele já está vencido, porque Cristo pisou na sua cabeça quando Cristo ele se oferece e agora nos livra das garras da escravidão e também do pecado e de Satanás. Nós vimos também do versos de 1 a 5 como é que foi o processo da tentação da mulher e em qual situação em que ela se encontrava no momento da tentação. Nós vimos que ela estava vulnerável. Quando eu digo vulnerável, essa vulnerabilidade significa agora aquilo que estava ameaçado no seu coração. Já neste momento em que ela estava vulnerável, a partir do verso 5, agora indo para o verso 6, ali já estava em processo o que é relatado agora os versos 6 a 8, que foi o terceiro sermão, quando nós vimos aqui como que o pecado entrou no mundo. Nós vamos seguir agora aqui na exposição desses próximos versos, a partir do verso 7, e nós vamos então ver a partir do verso 7, agora até o final do capítulo 3, 2 pontos importantes aqui. O primeiro, nós vamos ver sobre os efeitos do pecado no mundo. 2 coisas são importantes e a própria confissão de fé elas nos ensina sobre a doutrina do pecado. Ela nos fala sobre a origem do pecado, ela nos fala sobre os efeitos do pecado e ela também nos fala sobre as consequências do pecado. São esses os 3 pontos que, resumidamente, a gente pode averiguar de imediato ou lendo de forma muito clara, explícita, Gênesis capítulo 3. Por isso que Gênesis capítulo 3 é um capítulo extremamente importante no estudo de todas as outras doutrinas, especialmente quando ela está relacionada com a doutrina da salvação. E vocês devem lembrar que eu havia dito no sermão anterior, o último sermão, sobre o fato de que Gênesis 3 é o ponto de partida ou é a base para que nós possamos interpretar a história da humanidade de forma correta. E não interpretar a história da humanidade a partir de uma perspectiva relativista. Porque quando a gente estuda a história ou investiga a história, sempre há várias versões, você não tem apenas uma. Esse é o problema de estudar, às vezes, e investigar a história. A investigação, quando você lida com a história, ela infelizmente ela vai lidar com várias versões. Mesmo que a gente tenha uma mesma versão, essa mesma versão também pode nos trazer ângulos diferentes. E aqui, veja que Gênesis 3 nos traz a verdade sobre por que a realidade do mundo e da humanidade é como nós a vemos. E por que nós nos encontramos nas condições em que nós estamos nos nossos dias. Por que a história está sendo conduzida dessa forma. Então Gênesis capítulo 3 nos lembra a soberania de Deus em conduzir a história, e inclusive o evento da queda. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro na exposição desse capítulo. A soberania de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus estabelecida exatamente aqui nesse momento crucial de tudo o que acontece daqui para frente. Tudo estava decretado por Deus. Vamos aqui à exposição dos versos 7 ao 13, e em primeiro lugar lembrar que também dos versos 14 ao 24, aqui dos 7 ao 24 nós temos 2 sessões. A primeira sessão, nós vamos ver aqui do verso 7 ao 13, a Bíblia nos mostrando os efeitos imediatos e também os efeitos correntes do pecado nos nossos primeiros pais, e como também que isso também já afeta todos os seus descendentes. Nós vamos já ver inclusive aspectos aqui que envolvem a doutrina do pecado original. Dos versos 14 ao 24, nós veremos aqui os efeitos permanentes, como também os castigos que foram designados a cada um dos envolvidos na queda. Então são esses 2 pontos, ou 2 sessões que a gente pode considerar, são 2 etapas em que resumem o julgamento de Deus sobre não apenas os nossos primeiros pais. Quando Deus julgou Adão como representante da raça humana, Deus estava ali também julgando cada um de nós. Ali estava diante também de Deus todos os descendentes de Adão. Vamos à exposição do verso 7, quando ele diz assim:
Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. O primeiro de todos os efeitos que vai nortear o nosso sermão aqui nesse julgamento do pecado, aqui da queda do homem, é a culpa. Então atente-se ao fato de que nós vamos analisar dos versos 7 ao 13, envolve agora aqui a culpa do homem. Eu quero que você se atente, quando nós tratamos aqui da culpa, aos verbos aí, abriram-se e percebendo. Significa que os nossos primeiros pais, eles descobriram alguma coisa e que tiveram uma percepção ou uma conclusão sobre a clara realidade que os envolveu após eles terem comido do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa palavra conhecimento tem relação com esses verbos. Abriram-se os olhos e, percebendo que estavam nus, eles tiveram então aqui a sua primeira reação ou o primeiro efeito de terem experimentado desse conhecimento do pecado, que é a culpa. Em certa medida, Satanás não mentiu para Eva. A gente pode considerar que o teor da mentira de Satanás está no fato dele ter iludido Eva a pensar que ela poderia ser igual a Deus, a partir do conhecimento que estava contido no fruto daquela árvore proibida. Mas o que Satanás diz para Eva, realmente, de fato, quando ele disse, olha, se você comer dessa árvore, você vai ser conhecedora, ou vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus também é, porque Deus também conhece o que é mal. Mas nós vamos ver isso mais à frente nos versos posteriores, em que sentido Deus conhece o mal. Mas observe então que o primeiro aspecto da reação deles é que eles descobriram e sentiram que algo não estava bom, mas algo estava ruim. A desobediência dos nossos primeiros pais trouxe a eles uma percepção experimental. Se nós formos definir o que é culpa, é isso. Uma percepção experimental, real e prática do pecado, e também da corrupção do pecado, que passa a fazer parte da vida deles. Então, a partir da queda, aquilo que é mal está imediatamente impregnado no coração dos nossos primeiros pais. Então veja que essa percepção da realidade do mal é o que a Bíblia então chama de culpa. A culpa, irmãos, acontece de dentro para fora. Atente-se a esse ponto, porque isso é importante nessa primeira fase do sermão. A culpa é um efeito do pecado que ela é de dentro para fora. É algo que, depois da queda, faz parte, inevitavelmente, da percepção e dos sentidos da alma do ser humano, quando ele peca e ele também desobedece à lei de Deus. Olha o que o verso 7 aí nos leva à primeira fase dessa culpa, quando diz que os nossos primeiros pais sentiram vergonhas de si mesmo. Sentiram vergonha de si mesmo. O texto aí nos fala que eles se deram conta da sua nudez. E aí você observa, por exemplo, contrastando com o capítulo 2, o verso 25, em que o seu estado de perfeição e pureza, aqui do homem e da mulher, eles não se incomodavam, e muito menos eles censuravam a sua nudez, porque a nudez deles fazia parte do seu estado natural. A natureza humana, antes da queda, era uma natureza perfeita, santa, mas a partir do pecado, eles passam a olhar e perceber um ao outro de uma forma agora diferente. Eles sentem vergonha de si mesmos e também eles sentem vergonha quando eles olham um para o outro. Eles se sentem humilhados porque eles perderam aquilo que a santidade de Deus havia colocado na natureza humana deles antes da queda, que é a inocência. A inocência desaparece aqui, porque a culpa ocupa o lugar da inocência. A primeira reação deles foi cobrir as suas partes íntimas, e é a razão por que hoje todos nós nos vestimos. Porque temos que usar roupas, porque o próprio Deus deu essa percepção a eles, mas essa percepção, ela primeiro vem da culpa, de terem que cobrir de alguma forma as suas partes íntimas. Então nós podemos em certa medida dizer que eles tentaram, quando eles colocaram aquelas folhas que é mencionadas aqui no verso 7, das figueiras aqui, eles tentaram dar um jeitinho no estrago que o pecado havia feito. Eles tentaram se vestir,
tentaram cobrir a vergonha do seu pecado, tentaram cobrir a culpa do seu pecado, daquilo que eles haviam feito, tentaram consertar o estrago que eles haviam provocado ali naquele jardim. E sendo até mais ousados, a gente pode dizer que tentaram disfarçar e maquiar o estrago do pecado, porque a culpa faz isso com a gente. A primeira reação de quando uma pessoa ela peca e desobedece, ela vem a reação de tentar esconder aquilo que ela fez, de tentar apagar os vestígios das coisas erradas que ela anda fazendo, ou que ela acabou cometendo. Veja que todas as vezes que nós pecamos, essa mesma reação ela é repetida. Nós fazemos a mesma coisa. Quando nós pecamos, nós maquiamos, disfarçamos, tentamos consertar a nossa maneira e esforço, o estrago que os nossos pecados causam, seja a nós mesmos, ou também seja em relação às pessoas que estão vinculadas a nós. Duas aplicações que eu quero considerar que são importantes aqui. Primeiro, o verso 7 aqui nos mostra que o homem sempre tende a remediar a sua culpa com os seus esforços, sejam eles religiosos, seus esforços culturais e sociais. As religiões, inclusive, no mundo, elas são prova, são constatação disso, quando todas elas possuem um denominador em comum, quando elas usam meios e recursos para aliviarem a culpa dos seus pecados diante de Deus. Remissão, e aqui nós temos o nascedouro da falsa religião no mundo, o nascedouro da religião por meio das obras. A primeira vez que nós vemos aqui a religião pelas obras é quando Adão, o nosso representante da humanidade, ele então dá um jeitinho de resolver o problema do seu pecado. Essa é a primeira reação da culpa, ou uma das coisas que a culpa leva o homem a tentar fazer diante de Deus para se redimir diante dos seus pecados e dos seus erros. Ele então procura meios pelos seus próprios esforços para cancelar ou ter o perdão dos seus pecados. O segundo ponto que eu quero considerar é que nós temos aqui, encontramos uma outra postura que ela é avessa a esse aspecto religioso. A negação da culpa, tanto por meio de esforços religiosos, mas também a negação da culpa por um outro extremo, onde os atuais segmentos da sociedade têm repetido a mesma atitude dos nossos primeiros pais quando rejeitam o que a Bíblia nos diz sobre a realidade inevitável da culpa, que é o lado cético. Quando aqui nós temos a mentalidade que predomina é que a culpa, ela não é um problema de pecado, ela não é um problema de ordem moral ou espiritual, mas a sociedade, ela usa o argumento de que a culpa é uma questão de ordem social. E eu uso o argumento contrário do que a Bíblia diz, porque se a culpa é de dentro para fora, a sociedade usa os seus meios e recursos para dizer que a culpa é de fora para dentro. Estão impondo às pessoas, estão impondo, por exemplo, aos nossos filhos, os pais impõem aos filhos, a escola impõe aos alunos, governo ou instituições de modo em geral, inclusive de perspectiva tradicional conservadora, estão impondo às pessoas culpa, porque elas são proibidas de fazer aquilo que elas podem escolher. Diversos grupos, diversas correntes na área da saúde, por exemplo, na área da psicanálise, dentro da área da psicologia, ou também da área médica. Eu não posso aqui generalizar todos, mas há uma gama de pessoas e organizações que têm levantado a bandeira de que a culpa é um sentimento provocado por segmentos convencionais da sociedade que ainda predominam em nossa formação humana. Por exemplo, família tradicional, escola. Virou moda agora você dizer que a polícia é um meio de opressão. A própria religião em si não poderia considerar apenas a religião cristã, mas talvez algumas religiões que tenham o seu caráter de perspectiva moral, como por exemplo as religiões monoteístas, como o judaísmo, que tem sido os segmentos da sociedade mais atacados, tanto quanto, eu diria que o cristianismo mais ainda, mas atacados tanto quanto a própria igreja, em relação ao que a Bíblia estabelece como conceito de culpa.
Os pais têm sido acusados de serem opressores, de escravizarem seus filhos em conceitos éticos, morais, que lhe reprimem quando os seus reais sentimentos e desejos. Por exemplo, historicamente nós temos Freud, um dos maiores responsáveis pela tentativa de cauterizar o verdadeiro sentido da culpa, como a Bíblia nos ensina. Quando aqui, em resumo, veja, por exemplo, uma definição que ele nos traz sobre o que é culpa. Ele define culpa como sendo um mal-estar provocado. É um sentimento imposto por uma adequação universal de valores éticos imposto pela sociedade. Ele, inclusive, conclui dizendo que a culpa é o maior entrave para o projeto civilizatório da humanidade. De onde que ele tirou isso? De uma corrente ideológica que provém de uma mentalidade científica chamado evolucionismo. Não sei se vocês sabem, os dois mentores, professores da formação acadêmica e filosófica de Freud eram declaradamente evolucionistas. Esse é um outro momento que a gente pode depois ter um estudo sobre isso, mas eles eram declaradamente evolucionistas. Freud era de uma mentalidade, ele era de formação evolucionista, ele era cético, apesar de ser de sangue judeu. Isso aqui, irmãos, você pode verificar, para você que não veja depois, achar que eu estou apenas aqui colocando palavras na boca de Freud, mas você pode verificar nos seus escritos, no ano de 1923, quando ele escreveu um trabalho intitulado O Ego e o Id, quando ele vai falar da culpa, dentro desses seus escritos sobre o ego e o id. Tem o ego, o superego e o id. Eu não vou nem tratar desse ponto, cabe a quem é profissional da área depois explicar com mais detalhes o que de forma prática isso significa. Mas ele usa esses argumentos daquilo que envolve a consciência do homem, o interior do homem, e em suma há uma forte tendência, essa intensa defesa de que a culpa ela é um problema de ordem externa. Só que a Bíblia nos declara, nos mostra, ela nos é clara em nos mostrar que o homem e a mulher sentiram algo que não foi imposto sobre eles. Eles sentiram culpa, porque essa culpa teve o seu nascedouro no seu próprio coração, no coração do homem. E qual a razão disto? É muito simples. Quando você vai para Romanos capítulo 2, o verso 15, ele nos responde dizendo que a lei está cravada no coração do homem. E a transgressão da lei é imediatamente sentida e percebida através da culpa. Ele sabe que pecou, ele sabe que transgrediu a lei de Deus, e isto não pode ser remediado ou consertado por ele. Isto é o que então podemos considerar como parte do pecado original. Culpa é a consciência do homem, ciente de que ele é responsável das suas condições espirituais e morais diante de Deus. E eu termino essa aplicação do verso 7 dizendo: somos culpados. Somos cientes e responsáveis pelo que temos feito, pensado e falado. Porque nós somos, antes de qualquer coisa, culpados diante de Deus. Agora vá para o verso 8, quando ele diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 8 nos leva aqui a uma segunda fase da culpa. Eles são conscientes de seus atos diante de Deus, porque se no verso 7 o homem e a mulher sentiram culpa de si mesmo, sentiram culpa e também vergonha um do outro, agora essa culpa e essa vergonha se intensifica mais ainda. E agora nós temos um segundo elemento que compõe aqui o processo da culpa, como efeito do pecado imediato. Além da vergonha, agora aparece aqui no verso 8, medo. Medo. O medo, por isso que medo também, ele faz parte do processo de um sentimento que é pecaminoso, porque antes da queda eles não tinham medo de nada, viviam em perfeita obediência à lei de Deus, eles viviam em deleite e felicidade à lei de Deus, mas agora por causa do pecado eles têm medo. O medo, inclusive, nesse processo, aumenta mais ainda a tensão, quando eles sabem
que serão defrontados com a presença de Deus no jardim. O verso 8 começa dizendo que eles ouviram a voz do Senhor Deus. Nós vamos ver algumas considerações importantes aqui sobre isso. Primeiro, eles usufruíram de uma intensa e perfeita comunhão com Deus. Guarde essa palavra na sua mente, comunhão. E aqui quebrou a comunhão. Vergonha e medo quebra a comunhão. Quando o marido e a esposa, quando ambos de alguma maneira, um pecou contra o outro, um agrediu o outro, seja de que forma foi, um causou dano ao outro, ali, por um instante, é possível que uma comunhão seja quebrada, porque não vão se falar. Eles não vão ter momento de comungar, e vão sentir o quê? Vergonha um do outro, porque agrediram um ao outro. Eles vão sentir medo um do outro, e eles não terão coragem de se defrontarem, pelo menos por um instante, até que o Espírito, eu estou pensando aqui num casal que é crente, obviamente, né? Mas até que o Espírito Santo lhes dê humildade para reconhecer onde foi que cada um pecou contra o outro, e eles então sentarem ao pé de sua cama, e conversarem, e reconhecerem seus pecados, e restaurarem a comunhão um com o outro. A relação de eles estarem nus e depois olharem um para o outro e sentirem vergonha, essa relação tem a ver também por causa da intimidade que eles desfrutavam um com o outro, por exemplo, na relação sexual que era pura, perfeita. E quebra de comunhão faz com que não desfrutemos nos momentos adequados dessa intimidade perfeita e santa que Deus nos deu um com o outro, o marido e a sua mulher. E veja então, voltando ao ponto que no verso 8 nós temos aqui em complemento aqui essa partícula do verso 8, o texto nos dizendo que Deus andava pela viração do dia, provavelmente final da tarde para o início da noite. Essa partícula aqui do verso 8, quando diz que ele andava pela viração dos dias, é porque era costume Deus, era habitual Deus visitar sempre aquele casal. Isso significa que o jardineiro não deixava o seu jardim alheio. O jardineiro sempre estava atento àquilo que acontecia dentro do seu próprio jardim. O dono daquele jardim era Deus, o Criador. E um outro aspecto importante é que o homem e a mulher, eles estavam prestes, irmãos, a descobrir que aquela seria a última conversa no Jardim do Éden e que eles não teriam mais conversas agradáveis e deleitosas na presença do Senhor. Segunda consideração que é importante ser feita é que nós devemos considerar aqui o ponto extremamente importante ao fato de que Deus, ele ter ido até o homem e a sua mulher. Deus foi até eles e Deus foi quem os chamou. Isto aqui nos mostra que o jardineiro, mesmo não estando também alheio ao seu jardim, quando o homem transgride a lei de Deus, quando o homem trai a confiança de Deus, o jardineiro não abandonou o seu jardim. Isto nos ensina que Deus é quem decide ir ao homem. Sempre é Deus que toma a iniciativa de alcançar o homem quando ele peca contra ele. É Deus quem encontra o homem e o chama para confrontá-lo dos seus pecados. E o chama para ser julgado em relação aos seus pecados. Este aqui é o primeiro aspecto fundamental quando nós falamos da doutrina do pecado e da salvação. A salvação de um pecador não se dá porque ele decide ir para Deus, mas é Deus quem vai até ele. Este aqui é um aspecto fundamental que define a soberania de Deus na salvação. É onde nós vemos aqui um dos aspectos da soberania de Deus na salvação, que essa soberania ela é graciosa. Porque a vontade de Deus, o querer de Deus, envolve em particular a salvação dos eleitos. A Bíblia nos mostra isso, quando inclusive nos diz que antes mesmo de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Ele decidiu nos salvar. Por exemplo, Jeremias, capítulo 3, aliás, capítulo 31, verso 3. Deus, ele fala com o seu povo dizendo: com amor eterno eu te amei,
Por isso, com benignidade te atraí. Em Oséias, capítulo 11, do verso 1 ao 4, Deus também diz ao seu povo: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus nos amou primeiro, apesar de nós. Deus tomou iniciativa primeiro e Deus não abandonou aquele jardim. João, capítulo 15, verso 9, o próprio Senhor Jesus nos deixa claro que primeiro, Ele nos amou quando disse aos seus discípulos: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus disse aos seus discípulos: eu amei vocês primeiro. Não foram vocês que me procuraram e me amaram primeiro do que eu. Eu primeiro lhes amei. Romanos 9, versos 14 ao 18, ele nos diz sobre a soberania de Deus na salvação. Ele diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Em terceiro lugar, nós temos aqui um outro princípio fundamental em contrapartida a esta que eu acabo de falar sobre a soberania de Deus na salvação. O homem, ele perde a comunhão e o acesso a Deus no momento que ele peca. A partir daquele instante, eles estavam separados da presença de Deus em seus corações. Veja aí a reação do homem e da mulher. Eles se escondem de Deus, porque não apenas sentem vergonha, mas também eles sentem medo. A razão do medo aqui, irmãos, é notória, e ela reflete o que está lá em Gênesis 2, verso 17. Se eles comessem do fruto proibido, a ameaça, a promessa era clara: eles morreriam. Esse é o primeiro aspecto da morte. A morte leva a pessoa a se distanciar de Deus. Aliás, o pecado leva uma pessoa a se afastar de Deus, a se esconder de Deus. Veja um ponto extremamente importante nessa questão, quando aqui a morte, ela possui seus mensageiros. A morte, antes mesmo dela se manifestar, antes mesmo dela aparecer, ela envia sua fatura, chamada culpa. Fatura, sabe a fatura quando chega dizendo que você precisa pagar aquela dívida? É isso, é um boleto que vem com uma conta muito alta. Esse boleto se chama culpa. Essa culpa, essa fatura, essa cobrança vem com dois lembretes: vergonha e medo. Vergonha e medo. Antes mesmo da morte nos tragar, o homem sente medo. Quando ele pensa na morte, vem sobre ele medo, vem sobre ele ansiedade, vem preocupação, vem inquietação, vem o desespero. Ele chora, porque ele não quer morrer. E por que as pessoas sentem tudo isso? Porque elas nasceram com um sensor na alma chamado culpa. Culpa dos nossos pecados. Antes de vir ao arrependimento, ela primeiro nos leva a uma reação natural de qualquer ser humano: se esconder da presença de Deus. Deixa eu lhe trazer uma aplicação extremamente importante. Quando você está em pecado e você precisa ser tratado, repreendido, disciplinado pelo Senhor através da igreja, não corra, não fuja, não saia da igreja, não se distancie do corpo de Cristo. Porque a reação natural de uma pessoa que está em pecado, antes que ela venha ao arrependimento, naturalmente ela foge, ela reage saindo, ela reage se escondendo,
Por que ela faz isso? Porque ela está com culpa. E ela se esconde da presença de Deus. Você está escondido? Você está no meio de nós, mas será que você está de peito aberto, reconhecendo quem você realmente é, que naturalmente você é? Ou você está escondido? Isso nos mostra que o homem, em seu estado de incapacidade espiritual e moral, não é capaz de resolver o problema do pecado. Ele não pode nem tem poder para se livrar dos seus pecados e muito menos se livrar da culpa deles. O próprio salmista, meus irmãos, o salmista, ele reconhece isso quando ele diz lá no Salmo 19, verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há que possa discernir os seus próprios pecados? Absolve-me das que me são ocultas. Porque ele diz: há pecados em mim que estão escondidos. Há pecados em mim que eu peco tanto que eu nem sei que tipo de pecado tenho cometido. De tanto que eu tenho pecado que eu não tenho percebido quantas vezes tenho pecado e em que tenho pecado. Tamanha a iniquidade que habita em mim. Absolve-me, Senhor, também dos pecados que eu nem tenho mais me atentado, de tanto que eu tenho pecado. Quanto mais pecamos, quanto mais nos envolvemos com o pecado, mais longe a gente se afasta da presença de Deus. Mais longe a gente fica da presença de Deus. Menos a gente vem para o culto. Menos a gente sim se relaciona com os nossos irmãos. A gente se afasta um do outro. Verso 9 agora. Verso 9 nos diz: e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Agora aqui começa uma série de questionamentos. Aqui começa uma série de perguntas. Veja, um julgamento agora está estabelecido. Esse julgamento ele é interessante. Deus faz 3 perguntas. Primeiro ele faz ao homem. Já nós vamos ver as implicações disso aqui. Mas ele faz 3 perguntas. São 3 perguntas fundamentais que nenhuma polícia, nenhum órgão de investigação criminal inventou os meios corretos para que se possa investigar qualquer crime ou delito cometido. Mas são perguntas que são base e fundamento de qualquer investigação criminal. Onde? Quem? E o quê? Onde estás? O criminoso ele esconde o crime e se esconde. Então a primeira pergunta é onde? A investigação começa por aí. O interrogatório que Deus faz com o homem começa aí. Onde estás? Ele chama o homem. Adão, onde estás? Não, que ele ouve aquela voz. Adão. Adão deve ter se estremecido todo. Eu me lembro quando era criança. Chegava de fininho dentro de casa, escondido, sem minha mãe perceber, para retardar o que eu pudesse, o máximo que eu pudesse da disciplina que eu levar. De fininho, e eu escutava a voz dela. Júnior. Eu lembro uma vez, não cheguei a tal ponto igual Caim, mas eu lembro uma vez que deixei o meu irmão para trás em uma situação difícil e ela disse: Júnior, eu já me encolhi todo. Nós tínhamos uma edícula nos fundos da casa e o escritório do meu pai ficava lá em cima. Eu corri logo para o banheiro que ficava, porque o escritório ficava trancado, e eu corri logo para o banheiro ao lado. E eu depois lá de baixo eu escutei ela falando: cadê o Henrique, Júnior? Então a primeira pergunta é: onde estás? Onde estás? O verso 9 aqui nos remete a um processo jurídico divino. Ninguém escapa dele. Agora começa aqui um julgamento, e todo julgamento começa com uma intimação. Adão, onde estás? Adão está sendo convocado. Depois, em seguida, um interrogatório. E logo em seguida, o veredito e a sentença, que segue até o verso 24, todo esse processo. Processo difícil, doloroso. Doloroso, irmãos, não foi só para o homem e para a mulher. Mas imagine Deus tendo que lidar com aquilo. Deus ele é transcendente. Deus ele não é dominado por emoções, mas Deus sofre. Deus também sente tristeza. Deus também se ira.
Deus também se regozija. Agora imagina em que condições chega ali Deus quando Ele está irado, aborrecido. Não tente medir o aborrecimento de Deus, quando Deus se aborrece conosco. Quando Deus ele nos vê em pecado, como que Ele demonstra o seu aborrecimento contra nós. E olha que nós somos filhos dEle. E a voz de Deus trovejou, talvez naquele momento: Adão! Mas eu imagino que ao mesmo tempo que trovejou, Deus tenha chamado, mesmo que aos trovejos e relâmpagos, mas tenha chamado com a sua doce voz: Adão, onde estás? Porque eu imediatamente quero falar com você. Diferente, irmãos, do que nós estamos habituados a ver, neste tribunal, atente-se a esse segundo detalhe, neste tribunal, você não vê Adão contratando advogado, você também não vê aqui um promotor de justiça, você não vê nenhum desses elementos, como por exemplo jurados, mas esse é uma única sessão. É da onde vem talvez a palavra que está no nosso código de disciplina, quando a gente chama de sessão de tribunal sumário ou também sumaríssimo. Aqui foi uma sessão sumaríssima. Foi uma única sessão. Porque o pecado diante de Deus, meus irmãos, não passa por sessões. Não demora, não tarda. Os nossos pecados diante de Deus não tardam. Ele logo vem à tona na presença de Deus, e Deus em uma sessão Ele trata. Vamos a algumas considerações. Primeiro, nós estamos falando da culpa, que é o processo imediato, o efeito imediato do pecado. A culpa agora exposta em público. Deus expõe a vergonha e a humilhação todos os envolvidos nessa trama histórica. Ninguém ficará aqui, meus irmãos, impune. Ninguém poderia se eximir da sua responsabilidade. Ninguém poderia se esconder da presença de Deus. Nenhum dos envolvidos poderiam se ausentar dessa temível audiência e prestação de conta. Você pode fugir da presença de Deus, mas o Salmo 139 diz, o rei Davi, o servo de Deus, ele diz: se eu me esconder no mais profundo do abismo, lá o Senhor estará. Lá o Senhor estará. Isso aqui nos lembra que nenhum pecado ficará impune diante de Deus. Que todos os pecados de estimação que nos acompanham por todos os lugares, há tanto tempo, possivelmente ninguém sabe desses pecados e nem ficarão sabendo, mas eles não ficarão impunes diante de Deus. Todos os nossos pecados, sejam eles públicos ou secretos, serão tratados diante de Deus. Uma segunda consideração, aqui ainda no verso 9, o primeiro a ser inquirido por Deus é o homem. Oh, meus irmãos, agora a palavra é para nós. Por que o homem? Porque ele é o representante da raça humana, assim como eu e você somos representantes diante de Deus, em primeiro lugar das nossas famílias. Em segundo lugar, aqueles que especialmente chamados, assim como eu, são representantes da igreja diante de Deus. E tantos outros homens que Deus os convoca para que eles também sejam representantes diante dele e prestarão conta diante deles dos seus governos, diante da sociedade. Então o homem, ele é representante aqui, Adão é representante da raça humana. Aqui nós temos apenas nas escrituras 2 homens que andaram pela terra e que receberam essa responsabilidade de representatividade da raça humana. Esse é o aspecto judicial, legal, moral e espiritual. O primeiro foi Adão e o segundo foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado de o segundo Adão. Só que aqui nós nos deteremos ao primeiro Adão. Deus, ele havia legado a Adão, ao homem, o futuro de todos os seus descendentes, em relação à sua liberdade de escolha entre pecar ou não pecar. John Owen, puritano John Owen, em seu escrito sobre, quando ele escreve um compêndio, um dos puritanos que mais falaram sobre o pecado, que trataram da doutrina do pecado, foi John Owen. John Owen, em seu livro chamado Superando o Pecado e a Tentação, quando ele vai explicar sobre o pecado original, ele disse que Adão tinha o poder de decidir sobre o futuro da raça humana. Você percebe a responsabilidade disso? O poder de decidir sobre o futuro da raça humana. O que Adão decidisse, meus irmãos, fazer, traria consequências ou positivas ou negativas sobre todos os seus descendentes. Adão era representante federal. Quando eu uso o termo federal, dentro da teologia reformada, essa expressão representação federal significa que era uma representação geral, uma representação universal, ou seja, ele estava ali por decidir todas em suas implicações morais e espirituais o que aconteceria com a raça humana.
ou com a humanidade. Por causa da sua desobediência em ter comido do fruto proibido, o homem legou a todos os seus descendentes o pecado original. Pecado original significa que toda a raça humana é pecado em Adão. Para que a gente possa entender isso com mais clareza, o significado do pecado original, que agora está imputado em nós, entenda da seguinte forma: entenda que Adão era como uma raiz de uma grande árvore. Pense nisso. A raiz de uma grande árvore. Uma grande árvore, uma árvore muito florida, uma árvore que tem muitos ramos, imensa, forte, com um tronco muito grande, e que tem muitos ramos, muitos galhos que florescem, geram outros galhos, que geram outros ramos. Ou seja, dentro dessa árvore, ele infelizmente, como sendo essa raiz, que é a origem dessa árvore, ela absorveu o veneno da desobediência e contaminou todos os outros ramos e todos os elementos dessa árvore. Ela contaminou toda a árvore. Nos foi imputado essa mesma culpa e corrupção, porque, irmãos, a mesma disposição está aqui revelada em nossos primeiros pais. A mesma disposição que eles tiveram de cair, nós estávamos ali representativamente também, assim como ele, também comendo daquele fruto. Se não fosse Adão que estivesse ali com Eva, mas se fosse ali, por exemplo, pensar no casal, Mário Sérgio e Daniela. Se fosse ali Mário Sérgio e Daniela, Mário Sérgio e Daniela iriam comer do fruto proibido. Se não fosse Mário Sérgio e Daniela, e nem Adão e nem Eva, se fosse Pacheco e Elaine, qualquer um de nós estaríamos ali e nós comeríamos certamente daquele fruto. Todos nós. A imputação do pecado e da culpa, ela nos revela o que nós somos em Adão. Adão é um espelho histórico de cada um de nós. O puritano Anthony Burgers, ele declarou em essência o que significa a imputação do pecado de Adão em nós. Olha o que ele diz. E aqui está a essência do porquê que então o pecado e a corrupção do pecado e a culpa do pecado, ele agora está sobre nós quando Adão também pecou. Ele vai explicar a representatividade de Adão da seguinte forma: ele diz que pela aliança de Deus, nós fomos vistos como estando nele. Romanos 5, verso 12, nos deixa claro essa realidade quando ele diz que, olha o que o apóstolo Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele diz que o pecado entra através de um homem, e através do pecado desse homem entra a morte, e a morte passa e atinge todos os homens. Por quê? E agora ele diz desse aspecto federativo, de estarmos lá em Adão, e de quando Adão, o único homem, ter comido daquele fruto, nós também comemos com ele. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, porque todos pecaram. É como se todos os seres humanos estivessem ali, comendo junto com Adão, todos ao mesmo tempo. Vamos comer. Eis o contraste disso quando a gente participa da mesa do Senhor, na aliança que nos restaura do nosso fracasso de ter quebrado a lei de Deus no pacto das obras. Entra o pacto da graça. Por que nós comemos juntos e bebemos juntos? Porque em Cristo, nele e com ele, nós morremos para o pecado, e nele e com ele, nós ressuscitamos para a vida. Por isso que nós comemos o corpo e o sangue de Cristo, e bebemos o sangue de Cristo representativamente. Entenderam o sentido que faz a ceia para nós? Porque não é mais o peso da representatividade de Adão que vai definir o nosso destino, que é a morte. Mas agora é a morte de Cristo que nos conduz e nos leva de volta a, como Ele, ter morrido e ressuscitado. Nós também morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida. Esse é o sentido que aqui nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, os versos 21 e também o verso 22, ele nos diz assim: a morte veio por um só homem. Quando ele também nos lembra que em Adão todos
morrem. Salmo 51, verso 5, é um dos textos bíblicos mais clássicos para lembrarmos do pecado original. Quando Davi confessa, ele diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A confissão de fé, lá no capítulo 6, especialmente a seção 3, olha o que ela nos diz sobre o pecado original. Sendo os nossos primeiros pais o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Ou seja, ninguém está isento disso. Todos estão com a mesma disposição que historicamente Adão teve quando ele pecou contra Deus. Isso aqui nos ensina, irmãos, que somente 3 pessoas vieram a este mundo em seu estado de inocência: nossos primeiros pais e o nosso Senhor Jesus. Mas com exceção deles, e mais precisamente o nosso Senhor Jesus, que nunca foi corrompido pelo pecado. Nenhuma criança ou bebê, ela nasce inocente. Isso é uma mentalidade muito comum, inclusive entre os evangélicos. Vocês sabiam disso? Tem muito evangélico que acredita que crianças, até a sua faixa etária de talvez 7, 8 anos, elas são inocentes. Eu não sei se você pensa assim. Se você pensa assim, você segue uma heresia absurda e que vai contaminar toda a sua mentalidade ao longo do conhecimento que você vai ter de outras doutrinas que seguem a partir da doutrina do pecado e da soberania de Deus. Ninguém nasce inocente. Nenhum bebezinho, quando nasce, aquela lenda que quando a criança está dormindo, o bebezinho está dormindo, recém-nascido, ela começa a rir, né? Os reflexos. O Natan teve isso, Levi teve isso, qualquer criança aqui teve isso. E aí vem aquela brincadeira, né? Os anjinhos estão conversando com ele. Ele é tão inocente que os anjinhos estão falando com ele, ele está rindo. O menino está dormindo e está rindo. De repente me dá um berro. Ele dá um berro. Mas não é porque está com fome, nem porque está com dor, porque ele é pirracento. É porque ele é rebelde, manhoso, gosta de fazer escândalo e testar os pais dele, que é a primeira referência de autoridade que ele tem nessa terra. Quer no meio da madrugada brincar, e não é hora de brincar, é hora de dormir, então tem que dormir. E ele quer brincar, e quando ele não quer brincar, o que ele faz? Ele finge que engasga. E o menino finge de tal forma que a gente acredita, porque fica vermelho, roxo, a garganta estufa, tosse. Nunca vi aquilo. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei olhando assim, sem reação, sem saber o que fazer. Falei, como? O menino vai morrer. E na hora quando você pega no colo, abre aquele sorriso, como quem diz: te enganei, seu bobo. Você é uma marionete na minha mão. Por causa do pecado, porque que inocência, meus irmãos. Não há criança inocente, ninguém nasce. Todos nós nascemos em pecado e nascemos culpados dos nossos pecados. Eu quero fazer 2 aplicações e eu vou parar aqui, porque o tempo já está estourando e eu não quero deixar os irmãos com o tempo. O nosso culto, em certa medida, foi requer um pouco mais de tempo, mas eu quero fechar nessa aplicação dizendo aqui 2 pontos ou 3 pontos importantes. Nós, homens, nós somos responsáveis diretos por tudo o que acontece dentro da nossa casa. O pecado nasceu dentro da casa de um homem, e quando o pecado nasce dentro da casa de um homem, ele não fica ali dentro da casa do homem, mas esse pecado também ele cresce, ele também se expande, ele atinge todos os outros setores da sociedade. Porque os seus filhos vão ficar adultos, e os seus filhos também, eles estarão inseridos em outros segmentos da sociedade, porque eles vão se casar, vão ter filhos, eles vão trabalhar, eles vão se envolver com várias outras áreas e segmentos da nossa sociedade.
a atenção, o lugar que nós devemos nos concentrar quanto à responsabilidade de nós lutarmos contra o pecado nesse mundo. Começa dentro da nossa própria casa, porque eu quero dizer uma coisa importante, que você, meu irmão, assim como Adão, você é representante diante de Deus da sua família. O pecado dos seus filhos será cobrado de você e de mim. O pecado dos nossos filhos e também das nossas esposas serão cobrados em prestação de conta para nós. Isso eu não estou dizendo que eles estão eximidos ou isentos da responsabilidade dos seus pecados. Não estão. Porque Deus também vai cobrar deles os pecados que eles cometeram contra nós e contra Deus. Mas o maior responsável será nós. Deus também exigirá de nós uma prestação de conta, assim como Ele fez com Adão, uma prestação de conta bem apurada do que nós sabemos e nós não tratamos na nossa casa. Você está tão envolvido com os seus pecados, que os seus pecados têm lhe levado a ter culpa. Meu querido irmão e minha querida irmã, porque meus irmãos aí, pais e mães, você sabe o que nos impede de tratarmos os pecados dos nossos filhos? É porque quando eles pecam, eles são também um tipo de espelho do que nós éramos no passado. E nós vemos nos nossos filhos os mesmos pecados se repetindo. Pelo menos alguns desses pecados. E Deus usa os nossos filhos para nos disciplinar e nos falar: olhe você ali, ó, seu miserável. E aí nós, em vez de primeiro nos curvarmos diante de Deus e confessar os nossos pecados e nos arrependermos e tratarmos os nossos pecados, nós nos escondemos atrás dos nossos filhos e nós não tratamos o pecado deles, porque também nós pecamos contra Deus. A culpa, a vergonha, nos tira a coragem de abrirmos as Escrituras e sentar com os nossos filhos e inquiri-los, julgar o coração deles. A Bíblia diz que nós devemos julgar, e Gênesis 3 está mostrando, assim como Deus fez com os nossos primeiros pais, julgarmos o coração dos nossos filhos, por amor a eles, porque se fosse assim, nós não seríamos julgados, porque estaríamos já condenados. Mas sentarmos com eles e fazer, sim, um inquérito, um interrogatório, e perguntar para ele: onde você estava? Por onde você tem andado? O que você fez? E como que você faz isso? São essas mesmas perguntas que elas devem nortear a vida de um conselho, de uma igreja, de presbíteros, sejam eles docentes ou regentes, quando eles sentam ao redor da mesa com uma pessoa em processo de disciplina, e nós devemos perguntar: por onde você anda? Onde estás? O que fizeste contra Deus? E como fizeste isso? Para que ela seja constrangida nesse julgamento, humilhada dos seus pecados, e ela caia em si pelo poder do Espírito Santo e se arrependa dos seus pecados, e ela diga: eu pequei contra Deus, e somente contra Deus eu pequei. Muitos conselhos, muitos concílios, muitos presbitérios. Eu vou me deter mais aos presbitérios, porque o exercício, as prerrogativas de poderes em concílios menores e maiores são entre conselho de igreja local e presbitérios. Muitos conselhos e muitos presbitérios estão fazendo vista grossa para pecados gravíssimos que estão acontecendo dentro das nossas igrejas. E principalmente, o mais terrível disso, quando ministros da palavra eles estão pecando contra Deus, desviando o coração do povo. Desviando o coração do povo com heresias perniciosas e ímpias. E nós não temos, hoje, nos nossos dias, nós não temos mais coragem de formularmos e documentarmos uma denúncia
para que haja um julgamento, um tribunal, e essas pessoas sejam levadas ao arrependimento. Porque nós somos covardes, fracos, e nós estamos nos escondendo atrás dos nossos próprios pecados. Porque nós temos vergonha e medo. Primeiro, do que vão fazer com a gente se fizermos isso. Segundo, porque também nós sabemos que em certa medida merecemos, ou o que vier contra nós é pouco do que merecemos por causa dos nossos pecados. Segundo, isso acontece por causa da culpa e da corrupção do pecado que está imputada em nós, e simplesmente, irmãos, nós repetimos a mesma atitude que o nosso primeiro pai teve com a sua casa e a sua família. Nós não podemos negar nem a imputação da corrupção do pecado, e muito menos a culpa do pecado. Se nós negarmos tanto o fato de que nos foi imputado a culpa e a corrupção do pecado, nós também cairemos no gravíssimo pecado, também no futuro, da negação da imputação dos méritos e da justiça de Cristo nos eleitos. Se negamos o pecado original, nós também vamos inevitavelmente cair no problema e no erro de negar também que pelos méritos de Cristo, a imputação dos méritos por causa da morte dele, o sacrifício dele, colocada em nós, imputada em nós pelo Santo Espírito, em nos conceder graciosamente uma fé, uma confiança que não é depositada pelos nossos próprios esforços, mas é porque o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele então nos dá graciosamente, pelo poder do Evangelho, essa fé, essa confiança nele. Eu havia mencionado hoje pela manhã, quando o Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, falou com seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em mim, eu vos deixarei só por um instante, mas não turbe o vosso coração, credes em mim. Eu vou preparar-vos um lugar, vou preparar para vocês um caminho. Ele está dizendo ali de um acesso que é ao céu. Esse acesso ao céu, ele está falando do momento em que ele deveria se distanciar dos seus discípulos e não estar mais com eles, para consolá-los, instruí-los, exortá-los, naquele maravilhoso curso de teologia que eles tiveram aos pés do mestre dos mestres. Durante, diria, 3 anos da vida deles. Homens que nós não podemos reputar a eles qualquer qualificação humana, seja na área intelectual, eu diria em aspectos morais também. Homens crus, rudes, como diz o pastor Everton, formado a machado, né? Formado a machado, homens formados a machado, tudo cru. E Deus... Então, nosso Senhor Jesus vai e lapida eles, maravilhosos momentos que eles tiveram com nosso Senhor Jesus, porque eles estavam ali preservados, precavidos, protegidos. Mas o Senhor Jesus: eu vou ter que deixar vocês por um tempo. Ele estava falando de ir e morrer na cruz, como ele iria construir esse caminho, como ele iria colocar esse caminho e esse lugar maravilhoso para que desfrutássemos agora da presença permanente dele. Ele estava falando de um portal a ser construído, de um portal que dá acesso à presença do Pai, no trono celestial, no céu dos céus, no santo dos santos, quando o Salmo 15 nos diz: quem poderá, Senhor, habitar no teu santo monte? Quem poderá fazer morada no teu tabernáculo? Está falando do Senhor Jesus, o que vai construir essa entrada, esse portal, e através somente desse portal, que é o nosso Senhor Jesus, é que então nós teremos acesso ao trono da graça. E o nosso Senhor Jesus, Ele sendo o precursor do Espírito Santo, agora o Espírito Santo vem e nos leva a passar e a seguir pelo caminho do céu. Assim como John Bunyan maravilhosamente ilustrou no livro O Peregrino, o caminho para o céu. Só seguiremos por esse caminho porque Cristo abriu esse caminho. E nós devemos lembrar que nessa aplicação, nos nossos esforços, os nossos méritos não têm nenhuma valia. Não há o que fazer, não há nenhum caminho a seguir. E Tomé pergunta para o Senhor Jesus logo quando ele fala isso. E quando Tomé, junto com os outros discípulos ali, perturbados e preocupados, e Tomé pergunta para Jesus: mas Senhor, que caminho é este? Que caminho é este, Senhor? E o Senhor Jesus vira para ele e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qual é o caminho para que venhamos nos livrar dessa culpa e dessa corrupção que está inerente em nós, que nos foi imputado por causa dos nossos pecados e também dos pecados dos nossos primeiros pais? Esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os méritos dele é o que ele fez por nós. Você precisa sair daqui hoje sabendo disso, de tudo que você ouviu sobre esse efeito do pecado chamado culpa. A única forma de você se ver livre da culpa dos seus pecados é pelos méritos de Cristo. O único homem que não sentiu culpa nessa vida. Homem santo não sente culpa. E por isso, sem culpa, ele teve toda a ousadia e coragem, no seu estado de perfeição, de se entregar à morte a nosso favor. Só ele é o caminho para que a sua culpa seja cancelada e você não mais tenha vergonha e medo e que você não mais se esconda na presença de Deus. Abre em Romanos capítulo 6, versos 4 a 8. Encerro com as palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, versos 4 a 8. Romanos capítulo 6, versos 4 a 8. O Senhor Jesus está falando comigo e com você estas palavras que ele deu ao apóstolo Paulo inspiradamente. Olha o que ele nos diz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém. Você quer se livrar da culpa? Quer se livrar da vergonha e do medo dos seus pecados? Recorra ao Filho do Homem, ele que abriu o caminho, o acesso ao Pai. Peça socorro a ele. E diante da presença dele, confesse os seus pecados. A Bíblia diz que aqueles que confessam seus pecados serão cancelados. Amém.